Hoje nós estamos concluindo o estudo de Josué, mas antes, Lucas capítulo 5, versículo 11 diz assim, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Se eu perguntar e pedir para você, defina para mim o que é tudo, você fala, pastor, tudo é tudo, pastor, não dá para definir o que é tudo. Aqui está falando sobre a pesca maravilhosa, né? A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que o Pedro, provavelmente, irmãos, ele passa a vida toda sendo pescador, porque ele era indouto, analfabeto, ele não foi para a escola, não teve oportunidade, porque estava cuidando lá da empresa, da família de pesca. Então pensa com a cabeça de uma pessoa com a mente fechada, com a cabeça de um pescador. Eles poderiam ter mudado a vida deles, poderiam ter pegado aquelas toneladas de peixe, comprado novos equipamentos. Se fosse nos dias de hoje, radar, sonar, motor de barco a motor, uma série de tecnologias que favorecia ou que facilitasse o seu trabalho, o seu ofício. Mas eles deixam tudo e vão seguir a Jesus. Significa, irmãos, que nada mais importava para eles a não ser seguir o Senhor Jesus. Enquanto tem algo que importa para você, irmãos, você ainda não está ainda 100% seguindo o Senhor Jesus. Às vezes a pessoa, pessoal, ela tem dificuldade de concentrar, de entrar na presença de Deus, de falar com Deus, de sentir a presença de Deus, porque o coração está muito aflito, está muito ansioso, está muito agitado, você está muito preocupado. Irmãos, na presença de Deus é como os discípulos, eles deixaram tudo e foram seguir Jesus. Na presença de Deus nada te importa. Se você é o primeiro, se você é o último, onde você está na escala, lá no ranking, para Deus não interessa isso. Quando você está na presença de Deus. Quer ver outro exemplo? Coloca em Mateus 9:9. Olha o que diz em Mateus capítulo 9, versículo de número 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Então Mateus trabalhava na coleteria de impostos, né? Se fosse o nosso caso, o Mateus trabalhava na alfândega, né? Então você vê, tem até aqueles programas da nossa TV, né? Daquele canal do Discovery, né? Aquele lá da polícia lá nos aeroportos, pegando às vezes equipamentos, objetos além da cota, contrabando de objetos, aquela coisa toda. O Mateus seria esse funcionário da aduaneira, né? E aí acontece que para chegar lá nós temos que passar por um concurso público, uma pessoa entendida em números, em letras, né? Dessa forma, Jesus passa na frente dele, Jesus olha dentro dos olhos dele, e Jesus falou, larga tudo isso aí, vai me seguir. Ele poderia, se fosse nos dias de hoje, poxa, mas eu tenho estabilidade de emprego porque eu sou servidor federal, eu ganho X, eu tenho a gratificação natalícia, o 13º salário, eu tenho o FGTS, eu tenho o PASEP, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? De regalia, jornada de trabalho, eu tenho tudo. Não, nada mais importava para ele, a não ser seguir o Senhor Jesus. Nós temos que lançar as nossas preocupações para lá. O que nos importa quando nós estamos na presença de Deus é a presença de Deus, né? Então, no primeiro momento, você tem que esvaziar de você mesmo, de preocupações, de ansiedade, de desespero, né? Para que Deus venha encher o seu coração. Fala, Deus, eu quero que o Senhor enche o meu coração com a tua presença, com a tua graça, com a tua bênção, com o poder do Senhor sobre a minha vida, no nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante dele. Deus sabe da sua necessidade, sabe do que você precisa. A preocupação é coisa de quem não crê em Deus, quem não confia no Senhor. Porque se nós confiamos no Senhor, nós sabemos que Ele está cuidando. Se nós confiamos no Senhor, sabemos que Ele está providenciando em nome do Senhor Jesus. Mas às vezes essa ansiedade está demorando. Irmão, Deus não mentiria para você. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir em nome do Senhor Jesus. Agora, voltando aqui ao nosso estudo, irmãos, de Josué, é o nome culto.
estudando sobre Josué. Começamos lá atrás, isso tudo porque nós estamos a quarta semana, né? Começamos antes da campanha, né? É a quarta semana da volta em volta da muralha, e a fé, quando rodeia o mal, mal aguenta. Nós temos que usar a fé em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu recebi uma notícia desagradável. Pastor, eu estou enfrentando um desafio no meu trabalho, uma batalha no meu emprego. Usa a sua fé, pessoal, em nome do Senhor Jesus. Usar, irmãos, o nome de Jesus, nós vimos isso pelo curso Fé, tem que ser um ato tão contínuo, né, tão constante na nossa vida, como, por exemplo, escovar os dentes. Você tem que escovar os dentes todos os dias, senão ninguém aguenta ficar perto de você. Você que é casado, sua esposa ou seu marido não vai querer dar um beijo em você. A mesma coisa, irmãos, é usar o nome de Jesus, usar a fé, para que Deus venha abençoar em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, Josué capítulo 21, versículo 14, onde nós paramos, 21:45, perdão. 21:45, aonde nós paramos. Josué, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, capítulo 21, versículo 45. Diz assim, irmãos: palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. Então olha só, irmãos, o que Deus prometeu, irmãos, Ele cumpriu, né? Na vida de Josué, o que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Então nós temos que buscar, irmãos, na palavra de Deus, as promessas de Deus na nossa vida, e Ele vai cumprir o que Ele prometeu, porque Ele é Senhor, no nome do Senhor Jesus. Aí no capítulo 23, no versículo de número 1, diz assim: e sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciões, aos seus cabeças, aos seus juízes, aos seus oficiais, e disse: eu já sou velho e entrado em dias. Vós tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações, por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que tem pelejado por vós. Então, irmãos, ele já estava velho, avançado em dias. Ele chama as pessoas que se destacaram, os anciões, os juízes, né? E chama lá os oficiais e falou: eu já estou velho, já estou avançado em dia, e vocês têm visto o que Deus tem feito, né? Através de nós, por nós, né? Por quê? Porque Deus zela pelo seu povo. A Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente. Se Deus cuidava do povo daquela época, Ele vai cuidar de você aqui na sua cidade, irmãos, em nome de Jesus. Para você ter um exemplo, irmãos, lá no deserto, aqui Ele já estava em Canaã. Lá no deserto, antes disso, pessoal, não tinha água encanada, ninguém tomava banho, irmãos, ninguém ficava doente, irmãos, ninguém cheirava mal. 40 anos eles passaram comendo lá o maná, o pão do céu, naquela bolachinha, aquele biscoito que vinha do céu, aquele pãozinho, tinha todos os nutrientes, todas as vitaminas que precisa. Um exemplo para você entender: se você é uma pessoa que você não toma sol, por exemplo, você é carente de vitamina D, né? Às vezes tem que tomar um remédio para a reposição desse tipo de vitamina. Então nesse alimento tinha toda a vitamina que um homem adulto precisa, porque Deus é zeloso, Deus cuida do povo dele, né? Em nome de Jesus. Aí o verso 6: esforçai-vos muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. Nós, como igreja do Senhor, nós temos que nos esforçar. Para quê, irmãos? Para guardar e para fazer o que está escrito na palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Deus, eu preciso viver a tua palavra. O desafio nosso, irmãos, é nós vivermos aquilo que nós pregamos, né? Às vezes você prega para um vizinho, você convida ele para vir para a igreja, você fala de Deus, mas será que o meu testemunho está condizendo com as minhas palavras, né? Eu preciso me esforçar para isso, em nome do Senhor Jesus.
Aí o versículo 10: um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já vos tem falado. Portanto, guardai diligentemente as vossas almas para amardes ao Senhor vosso Deus. Então a Bíblia Sagrada diz que um só vai perseguir a 1000. Irmãos, a luta deles era física. Imagine, irmãos, às vezes o homem estava cansado de a batalha, de lutar um contra o outro, um só tinha que perseguir a 1000. A nossa batalha é espiritual, pessoal. Você só tem que dar ordem, você só tem que usar o nome de Jesus, mandar esse mal embora, em nome de Jesus. Então, se eu tenho autoridade, Jesus diz: eis que vos dou poder, a autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Então, irmãos, Ele nos deu poder, nos deu autoridade para nós expulsarmos o mal, repreendermos o mal, mandarmos o demônio embora. E o demônio tem que sair em nome do Senhor Jesus. Tem pessoas que têm medo de demônio. Às vezes a pessoa tem uma crendice popular: poxa, o gato preto passou na minha frente, ixi, sinal de azar, eu acho que eu estou com um quebrante mal olhado, nossa, eu quebrei o espelho, 7 anos de azar. Isso não está escrito na Bíblia Sagrada, pessoal. Então veja que uma afugenta 1000. Ah, pastor, foi macumba que fizeram para mim. Mas, irmãos, que Deus que você serve, que porque foi feito macumba para você está derretendo a sua vida, não vai para frente. Misericórdia, nós temos um Deus que é Senhor de todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Aí no versículo 14 diz assim, ó: eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma que nenhuma só palavra falhou, e de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus, todas os sobrevieram, nenhuma delas falhou. Então a Bíblia Sagrada diz, irmãos, ele chega e fala assim, ó, ele está com a sensação do dever cumprido, né? Ele, o apóstolo Paulo, diz lá no livro de Timóteo: eu combati o combate, eu acabei a minha carreira, eu guardei a minha fé. Quantas pessoas vão poder falar isso, né? Às vezes tem pessoas, irmãos, que ela às vezes pega de surpresa quando a pessoa não está firme na fé. Ah, eu estou dando um tempo de igreja, pastor. Não existe dar um tempo, irmão. Se o namorado fala para o namorado: vamos dar um tempo, é que ele não ama ela, irmãos. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que no mundo nós teríamos aflições. Se é nos bons momentos, é nos momentos ruins. Na Bíblia fala que nós teríamos aflições. Então nos momentos ruins nós vamos continuar amando a Deus, vamos continuar servindo o Senhor. Então o Josué fala o seguinte: eu estou indo embora, eu estou indo para a terra de todo mundo vai, né? Eis que hoje vou pelo caminho de toda a terra. Vós bem sabeis com todo o vosso coração, com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra falhou, de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas os sobrevieram, nenhuma delas falhou. Então ele está dizendo o seguinte: o que Deus prometeu através do meu ministério, Deus cumpriu. Ele não mentiu para mim, Ele não mentiria para você, irmãos. Se Deus falou com você, Ele vai cumprir em nome do Senhor Jesus, né? Aí no capítulo 24, no versículo de número 14, diz aqui, pessoal, capítulo 24, versículo 14: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estava além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixamos ao Senhor para servirmos aos outros deuses, né? Então, pessoal, ele chama o povo e falou: pessoal, Deus tem nos abençoado, a terra estava tranquila, estava quieta, de batalha, de lutas, e ele falou: vamos aproveitar isso, vamos renovar o nosso voto com Deus.
É o que você faz aqui no domingo, irmãos. Você está renovando essa aliança que você fez com Deus. Você está renovando o seu pacto de seguir o Senhor Jesus. É o que nós fazemos na Santa Ceia, né? Ele falou o seguinte: se é pesado para vocês servir, né, a Deus, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família, nós vamos continuar servindo ao Senhor, né? Então ele falou: vamos renovar o nosso voto de servir ao Senhor. Aí o povo fala para ele que nunca nos aconteça de deixarmos ao Senhor para servir a outros deuses. Então, ou seja, pela influência de Josué, pelo testemunho de Josué, pelo líder que ele era, irmãos, o povo estava servindo a Deus, o povo estava temente a Deus. Irmãos, responda para você: se depender de você, a sua família vai servir a Deus pelo seu testemunho? Quantas pessoas, irmãos, que elas não querem saber de Deus, e às vezes essas pessoas são da nossa casa, da nossa família, que convive conosco. Por quê? Porque vê o mau testemunho, vê o mau exemplo. Às vezes o filho está na igreja, irmãos, e vê o pai que é da igreja, ou a mãe que é da igreja, brigar com o vizinho. Às vezes chega até vias de fato, né? De brigar de agressão física, ou às vezes verbal. Não, pastor, mas eu estou com a razão. Irmãos, é melhor você estar com Cristo do que você estar com a razão, né? É um demônio, pessoal. Coloca para nós aí Filipenses capítulo 4, versículo 5. Olha o que diz Filipenses 4, 5. Filipenses 4, 5. Coloca aí. Diz assim, ó: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Eu já dei esse versículo aqui algumas vezes. Irmãos, equidade é comportamento. Então, o seu comportamento ele é notório, ele é observado a todos os homens. Aí continua dizendo: porque perto está o Senhor. A primeira coisa que o demônio quer roubar, irmãos, é a sua paz. E ele não vai medir esforço para tirar a tua paz. Às vezes é um problema, você vai trabalhar, o carro não funciona, você já fica nervoso. E tem pessoas, irmãos, que ela tem um estupim do 880 e facilidade de milésimo de segundo. Corre o risco de uma hora, irmãos, dar um infarto nessa pessoa, dar um derrame nessa pessoa. Tem que orar: Deus, acalma meu coração. Às vezes você está dirigindo, é uma fechada no trânsito, você não sabe quem está dirigindo com você, irmãos. De repente você vai lá, xinga a pessoa está armada, dispara a arma lá, você vai embora mais cedo. Aí a pessoa, irmãos, alega violenta emoção, e acontece que a pessoa responde liberdade, nem preso é, pessoal. Tudo por quê, irmãos? Porque o perto está o Senhor não estava perto. O Senhor não estava perto. Ah, pastor, até a presença de fulano que é invejoso, a energia dele suga a minha energia, o outro é fofoqueiro. Olha, pastor, eu não gosto de estar perto de fulano, não gosto de ciclano, né? Então o que acontece, irmãos? Porque o Senhor não está perto. O Senhor tem que estar perto. Então veja, pessoal, que quando Deus está perto, a coisa é diferente, né? Deus tem que estar perto em nome do Senhor Jesus, para Ele fazer a obra na nossa vida. Fala: Senhor, acalma meu coração. Às vezes seu coração está muito agitado, Deus assossegado. Fala: Deus, acalma meu coração, tira essa ansiedade, tira esse afobamento, está tirando você da bênção, né? Em nome de Jesus. Aí, volta lá, pessoal, no versículo de número 17, 24, 17, ó. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que me fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. Então passa um filme na cabeça de Josué, irmãos, como tem que passar esse filme na sua cabeça, na minha cabeça. Eles começam a lembrar, pessoal, de todos os povos que eles passaram. Começam a lembrar que eles eram escravos lá no Egito. Do Egito eles vieram para o deserto, Deus abre o mar vermelho, Deus manda o maná dos céus, manda a codornize, manda lá a nuvem para fazer sombra, a nuvem para aquecer aquele povo. Deus faz sair água da pedra 2 vezes, né? Ele começa a lembrar que Deus abre não só o mar vermelho, abre o rio Jordão também. Josué
Josué passa, o povo passa, e aí lembra que eles começam a vencer os reis, vence a cidade de Jericó, a cidade de Ai, vence os 5 reis, vence lá os 31 reis, começa a passar, pessoal. Irmãos, quantas vitórias Deus já te deu? Passa um filme na sua cabeça. Se eu já tive tantas vitórias lá atrás, que não tem como negar que é Deus, eu terei vitórias na frente em nome do Senhor Jesus, porque Ele está comigo em nome do Senhor Jesus. Aí, irmãos, o versículo 29 diz assim, ó: depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Nun, servo do Senhor, faleceu, com a idade de 110 anos. Então, irmãos, você vê que ele morreu com 110 anos, né? E através do seu zelo, pessoal, olha o que aconteceu no versículo 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué, que sabia todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Então, irmãos, você vê que enquanto ele estava vivo, o Israel estava servindo o Senhor, né? Pelo zelo dele, as pessoas estavam servindo ao Senhor. 110 anos ele viveu. Irmão, se depender do seu zelo, da sua fé, a sua família se converte, responde para você. Irmãos, pastor, meu filho não me vê lendo a Bíblia, não me vê eu orando, me colocando diante de Deus, não me vê eu me consagrando, eu jejuando. Eu não jejuo porque eu tomo remédio. Então, irmãos, se você toma remédio de manhã, você pode fazer pelo menos 2 horinhas à tarde, né? Então, pela influência dele, irmãos, pelo zelo dele, não só a família dele, mas toda a nação de Israel serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué. Eles não se desviaram enquanto Josué estava vivo, irmãos. Irmãos, quantos Deus te deu? Essa missão é sua, irmãos. Se Deus te deu, você foi mais abençoado, te deu mais filhos. Irmãos, leva eles ao caminho do Senhor, porque às vezes o seu filho pode ser bem sucedido na área que ele quiser, na área do direito, né, do judiciário, na área da medicina, mas ele e Deus às vezes são 2 estranhos. Ensina a ser um homem de Deus, ainda que talvez não tenha curso superior, mas que seja, pastor, uma simples dona de casa. Olha que ministério, irmãos. É a dona de casa que cria os seus filhos à próxima geração, né? Pastor, é um servente do servente do servente do pedreiro, mas que seja o servente do servente do servente do pedreiro, mas que seja o homem de Deus. E quando se casar, vai fazer sua mulher feliz, vai fazer o seu marido feliz, em nome do Senhor Jesus. Falou: olha, não tem brincadeira, na nossa família não tem coisa errada. Por quê? Porque eu sirvo o Senhor. É tão triste, irmãos, hoje para nós aqui é um domingo, e não é recado para ninguém, mas quantas pessoas você tem que acordar madrugada de manhã cedo, às vezes viajar de uma cidade na outra, para ir lá na fila, pessoal. Tem uns que chegam um dia antes, montam uma barraca, tem que dormir no improviso, para pegar lugar na fila de manhã cedo, né, para poder entrar no presídio, para visitar o seu filho, o seu neto, o seu marido, a sua filha, a esposa, né? É muito triste isso. Então, pessoal, é o seguinte, precisa ver em nós esse temor ao Senhor. Fala: meu pai é um homem de Deus, a minha mulher é uma mulher de Deus, em nome de Jesus, a minha mãe é uma mulher de Deus, em nome de Jesus. Então, pessoal, é difícil, é raro isso a pessoa reconhecer. Uma vez um senhor, encontrei com ele na rua, ele sabia que eu era pastor, eu conhecia ele, a esposa dele era da minha igreja, e ele era próximo, bem sucedido. Ele falou: eu estou prosperando pela oração da minha esposa. Eu falei: mas é a salvação individual. Todo o dinheiro que você pode ganhar nesse mundo não vai te comprar o céu. Você precisa ir na igreja, precisa buscar a Deus em nome de Jesus. Olha que ponto positivo, né? Ele sabia que ele prosperava pela oração da esposa. Já é um começo, já é uma semente plantada, né? Em nome de Jesus, e louvado seja Deus por isso. Ele é Deus em nome do Senhor Jesus. Então, enquanto Josué estava vivo, o povo estava amando o Senhor Jesus, estava servindo o Senhor. Pastor, depois se desviar, aí já não era mais responsabilidade de Josué.
Luta, pessoal. Eu não posso amar sua família mais do que você. Esteja aqui na quarta-feira, luta pela sua família, luta pela sua casa, luta pelo seu casamento, em nome do Senhor Jesus. Fala, Deus, muda o coração do meu familiar. Você sabe que ele está caminhando em direção ao inferno. Fala, Deus, muda essa história, em nome de Jesus. Nós temos 3 horários aqui na quarta-feira, tem 8 da manhã, 3 da tarde, 7h30 da noite. Batalha em nome do Senhor Jesus, e Ele vai fazer a obra acontecer, porque Deus é Senhor da nossa vida. Amém, pessoal? Amém. Vamos orar, pessoal, em nome de Jesus. Fechamos aqui assim, então, o estudo de Josué.